Já está aqui na frente nosso colega do SERPRO, Paulo Gladson Ximenes Pinheiro. Ele é desenvolvedor desde 1996. Em 2000, formou-se em análise de sistemas. Em 2005, tornou-se especialista em sistemas web pela Universidade Federal do Ceará. Em 2007, ingressou no SERPRO. Desde então, desenvolve com software livre projetos para a Receita Federal, Ministério da Agricultura, Polícia Federal. Foi desenvolvedor do framework Demosele e hoje compõe a equipe de Coordenação Estratégica, Inovação e Governança de TI. Paulo Gladson, palavra com você. Faltou FIFA Soccer, não sei se alguém joga aí, mas esse que é o currículo verdadeiro, né? Então, gente, só falar um pouquinho do SERPRO, para quem não conhece. SERPRO é o Serviço Federal de Processamento de Dados, é uma empresa criada em 64, foi criada para fazer o processamento dos dados da Receita Federal. A gente está abaixo do Ministério da Fazenda, e hoje a gente presta serviço na área de TI, praticamente para todo o governo federal. Tá? E o SERPRO, hoje, a gente tem uma linha de serviços que vão desde de nuvem. Eu vou explicar um pouco, e vou explicar um pouco do projeto Externa, que é o projeto que traz facilitadores de geolocalização para a nuvem. Então, o objetivo do Externa, a letra está pequena, mas basicamente é entregar um facilitador que os projetos que trabalham com gel, né, possam compartilhar seu acesso com dados públicos, se quiser. Ele tem dados privados e dados restritos. Né? A classificação de público, restrito e privado é uma classificação que a gente criou, mas ela simplesmente é a maneira que o projeto tem em compartilhar suas informações. Então, o privado, você levanta uma infraestrutura na nuvem e só o seu projeto tem acesso a esses dados. O restrito é a partir do momento que você quer compartilhar com outros projetos o seu dado, então esse dado vai ser restrito, e o público, você consegue compartilhar isso, o Open Data, ou os dados através da Lei de Acesso à Informação, os dados abertos também de forma pública. Tá? O Externa, ele usa diretamente a infraestrutura de nuvem do SERPRO. Né? O SERPRO é uma das maiores empresas, né? Eu diria que o CPD do SERPRO é um dos maiores da América Latina hoje. A gente tem CPD em Brasília, CPD em São Paulo. Nós somos um dos principais clientes da IBM e outros grandes fornecedores de hardware internacionais. E esse poder de processamento está disponível para o governo, onde a gente guarda os dados há mais de 50 anos. E há alguns anos a gente vem implementando uma sistemática de nuvem, e o projeto Externa é plugins, né? Facilitadores para projetos que vão utilizar geoprocessamento, georreferenciamento, informações geo. Tá? Então, a nuvem do SERPRO, o nome do projeto é Estaleiro, por conta do termo container, que é usado geralmente para levantar nós nessa infraestrutura. Então, a gente usou um termo do português estaleiro, para seu conjunto de containers. A gente usa o API Gateway para fazer a segmentação de quem pode acessar e fazer a quantidade de dados que podem ser acessados, quem pode acessar, e fazer uma verificação da quantidade sendo provida. A gente tem, no projeto Externa, que a gente tem como exemplo uma base em Open Data. Né? Essa base está disponível, vou passar o site para vocês. O código está no GitHub. É uma exemplificação do que a gente fez com o projeto do OpenStreetMap, que pode ser replicado para o projeto de vocês. Tá? Então, esse exemplo está disponível. O API está aberto, já que é dado aberto, é dado público. Né? Lembrando que o SERPRO não vende dado público. A gente tem a infraestrutura,
Open Data, pode ser acessado a qualquer momento, está disponível. E nós também temos a segmentação de bancos privados, né? Se o projeto, por acaso, usar Oracle, MySQL ou qualquer outro banco. E o Serpro é um grande consumidor de software livre e também doador, né? A gente cede código livre em alguns projetos, né? Eu trabalhei praticamente 10 anos no Demoscene Framework, que é um framework Java, né, usada para construir aplicações. E essa framework, basicamente, a maioria dos programas estruturais, né, os sistemas estruturantes do Brasil, elas são construídos em cima dessa plataforma, que é JE6, JE7, Enterprise Edition, banco aberto em alguns casos, banco fechado em outros, e essa maneira de desenvolver, ela foi padronizada em todas as sedes do Serpro, que estão espalhadas por 10 unidades da federação. A gente precisou dessa framework para a empresa ter um procedimento único de desenvolvimento. Então, no Open Data, a gente tem mais de 300 camadas de pontos, desde bar, restaurante, igreja, hospital, que a gente segmentou através dessa base do OpenStreetMap. O segredo dessa base, ela está num padrão de streaming. Você traz do streaming para um Postgre e depois cria várias fatias de amostragem dessa base para que ela consiga uma alta performance. No exemplo que a gente colocou, está disponível, eu vou mostrar o link para vocês, a gente tem um tempo, já que é uma base de degustação, vamos dizer assim, de 300 milissegundos de tempo de resposta. E a gente consegue, em produção, tempos ainda menores. Por quê? Porque o objetivo do Serpro é segurança e rapidez no acesso à informação. E essa infraestrutura é vendida para isso. A nossa base do Open Data, ela tem 70 milhões de registros, basicamente o Brasil, tá? E um pouquinho aqui de alguns países aqui ao lado do nosso, e basicamente 250 gigas de dados, né? Para a gente ter um acesso simultâneo, a gente usa tecnologia de acesso stateless, ou seja, por não manter o estado, a gente consegue altos níveis de velocidade e concorrência, né? O sistema tem uma resiliência bem interessante. Você consegue estressar e retornar a um estado de funcionamento normal. Por quê? Porque ele usa a elasticidade da nossa infraestrutura. Então, a nossa estrutura é colocada um servidor com API, com um processador e 1 GB. E a partir da quantidade de acesso que nós definimos, essa elasticidade vai até 32 nós. Então, ela suporta essa elasticidade de acordo com a quantidade de acesso que vai tendo o endereço. Isso proporciona essa elasticidade e o cache que envolve, para a gente não botar o peso no banco, a gente faz um cache usando Infinite Span do próprio Wildfly. Então, ele tem um cache gerenciável, e esse cache ele serve ali para estar comunicando entre os nós e suportando, diminuindo a busca no banco. Então, a gente consegue esse tempo, né, a gente consegue fazer tudo isso com pouca programação. O que a gente tem lá disponível são pontos de interesse. Tá? Nós estamos trabalhando na resolução de endereço, ou seja, é um GeoCep. A gente está tentando trabalhar esse GeoCep há um tempo. A gente está chegando bem perto, apesar do Open Data, por ser compartilhado, e a comunidade que coloca os dados, aí fica um pouco difícil da comunidade colocar os dados assim com uma certa... a contribuição é muito espontânea e às vezes não tem um padrão. Então a gente tentou formatar um padrão, né? E dentro desse padrão a gente está tentando coletar esses endereços, tá? Resolução de IP,
a gente usa muito para evitar robô. Então, na nossa infraestrutura, a gente tem uma alta, uma quantidade de acesso muito grande em alguns serviços nossos, principalmente da Receita, para tentar sugar os dados, né, o máximo possível de dados públicos. Então, a gente tem essa resolução de IP, que informa que se o IP é nacional, o IP é estrangeiro, para a gente fazer um balanceamento de carga mais otimizado. Então, a resolução de IP pode ser usada para isso, dentre outras coisas. Né, localizar quem está chamando e assim por diante. E tem um espaço para colocar mapas personalizados. Né? A gente, no exemplo, vai usar o próprio OpenStreetMap, com OpenLayers, tá? Mas, da mesma forma que a gente está com esse exemplo da base, do OpenStreetMap, você pode colocar o dado de vocês e fazer da mesma forma, e ainda segmentar o acesso. E, para o futuro, né, o que a gente imagina para o nosso serviço. Antes da gente chegar no futuro, deixa eu passar aqui um pouco sobre o site. Então, aqui é o site do Serpro, e aqui é o site do Externa, no GitHub. Tá? Todos esses dados estão na apresentação, vão estar disponíveis, Jorge? Vão estar disponíveis, né? Os endereços estão lá no final da apresentação, quem quiser dar uma olhada. E aqui é o serviço do Externa. Aqui são os serviços que nós disponibilizamos. Alguns exemplos, usando o OpenLayers. E ele tem essa busca de pontos que depois vocês podem observar lá, a quantidade de tempo de resposta, vocês podem fazer algum teste de carga, está à disposição de vocês para testar o serviço. Tá? Aqui são algumas ideias que a gente junta esses pontos para mostrar que você pode tanto pegar as camadas que já tem em OpenLayers, como também aplicar as suas camadas, e no futuro próximo, você pode fazer cálculos, né, distância, densidade, que são uma parte das implementações do futuro próximo. Aqui é a nossa API, tem alguns exemplos de acesso a ela, e ela vai abrir uma pequena documentação, está em português, tá? E aqui é o Swagger da API, que é a documentação mais restrita de acesso ao Swagger. Também totalmente aberta, quem quiser entrar, fazer algum tipo de acesso. E tem alguns serviços lá disponíveis com a quantidade de pontos por categoria, por grupo. E aí vocês podem brincar à vontade com esse serviço. Tá? Um pouquinho do projeto Demosele, mas a gente não vai entrar nisso. E aqui são os projetos em código aberto. Aqui no exemplo, eu faço essa busca de exemplo lá, eu faço em AngularJS, bem simples, usando o Angular para colocar os pontos no OpenStreet. E eu uso o próprio Demosele, que é Java 7, para fazer o API. E aí também a infraestrutura de nuvem do Serpro, ela permite Node.js, ela permite PHP, permite qualquer outro tipo de tecnologia que o cliente queira disponibilizar na infraestrutura. Tá? Aqui são exemplos só para conhecer o formato disso. Aqui é meu alarme dizendo que o tempo acabou, foi, chefe? Tem mais um tempinho? Tá. Então, voltando para a apresentação. Então, a inteligência geográfica, né? Esse termo de inteligência geográfica, eu acho que é um termo que ainda, apesar de estar sendo bem usado, assim, bastante usado na academia, mas é um termo que ainda não engloba o tamanho do que vai chegar a isso, né?
o que nós estamos planejando para o próximo semestre é trazer todo o nosso conhecimento de IA das outras equipes para processar os arquivos geográficos, apoiados em bases de clima, por exemplo. Né? Se o seu negócio envolver clima, você pode jogar uma base de clima, você coloca a sua base histórica, você pode botar a sua base de localização, processar isso num IA e ter resultados que você pode marcar inferências. Né? E colocando uma base de clima, por exemplo, quando você perceber alterações ou aglomerados que convergem com alguma mudança climática, você consegue prever, né? Você pega uma previsão de 15 dias e você pode retroagir e sua IA vai dar quantos % de probabilidade daquele evento ocorrer novamente. E você pode colocar isso de forma automática. Então, quando vai mudando o clima e sua base histórica vai ensinar a IA a entender que aquela mudança impacta em qual ponto, e você consegue fazer uma previsão, né, assim, muito superficial, mas são dados estratégicos para a gestão se o clima importar para o seu nível de gestão. Né? E outras bases que você pode fazer. Então, a próxima integração do projeto é usar toda a expertise que a gente tem em IA para fazer isso. Uma das coisas interessantes é o processamento de imagem. Né? O colega que falou na apresentação passada, ele falou que baixa as imagens e um humano verifica se está tendo ou não desmatamento. Né? Provavelmente, uma IA baixa a imagem, ou a série de imagem, você ensina o que é um desmatamento, você ensina o que é seca, você ensina o que é uma ocupação ilegal numa área urbana, você ensina a ela vários detalhes que você quiser, e ela regressivamente, né, ela vai aprender o que é, e cada passagem do satélite, ele coleta e compara tudo. E ele vai apresentar para os profissionais exatamente o que ele acha, proporcionalmente, se é ou não é. Ou seja, ele pode dizer o seguinte, olha, acima de 95% de probabilidade de ser desmatamento, você passa para o profissional. E aí sim, o profissional que faz a análise, ele já vai pegar uma certa fatia já pós-verificada pela máquina. E quando ele verifica, ele grava esse aprendizado, e esse aprendizado entra novamente no ciclo. E a inteligência vai ficando, a cada observação, ela vai ficando melhor. Ela vai ficando mais acurada e identificar esse tipo de situação. Então, esse é o nosso próximo desafio. Isso, é colocar inteligência, bases auxiliares e algoritmos especiais na API. Que é quando você quer calcular densidade, você quer fazer cálculos especiais. Muitas dessas funções tem lá no PostGIS. E essas funções serem refletidas na API. Então, você pode pegar a sua massa de dados, seguindo um padrão, você pode usar a API que já tem pronta, ou você pode usar a sua própria API, e implementar essa pesquisa de forma mais profunda. Né? Então, eu quero fazer uma pesquisa mais intensa em alguns pontos, com alguns parâmetros mais inteligentes. Então, a API vai ficar mais rica e vai fazer essas pesquisas mais intensas. Tá? E, por último, a gestão do cliente da sua própria base. Hoje, no projeto externo, você consegue colocar a sua base lá, a base é sua, acesso seguro, e essa gestão ainda não está 100% orientada a serviço, vamos dizer assim. Né? Então, nossa próxima tarefa é deixar a base totalmente feita, criada e administrada pelo cliente. Tá? Então, o cliente pode mandar a sua base, ela pode mandar uma parte da sua base, ela pode mandar arquivos, ela pode mandar as fotografias, e aí ela junta esses dados, aplica um IA e tem as respostas, e você programa essas funções em determinado tempo, determinado ciclo de tempo. Tá?
Então, gente, foi rapidinho. O serviço está disponível. Esses endereços aí. Qualquer dúvida, entre em contato. O projeto tem um e-mail. O SERPRO tem diversas soluções, não só para a GEL, mas para unir essas informações a outras informações. Né? Uma das etapas é trazer os facilitadores para a GEL. A etapa é usar a informação GEL, informação clima, informação imposto, informação saúde, informação, e essas informações serem compartilhadas entre os outros projetos, entre si, dependendo da disponibilidade do dado que o dono do dado der. Então, é bem interessante esse formato. Né? O SERPRO a gente tem vários casos. A gente não pode, por caráter mesmo de mostrar alguma base proprietária, porque não vale a pena, mas o Open Data, ele exprime um pouco dessas possibilidades. Está disponível e fiquem à vontade em acessar, consumir, testar, tirar dúvida, mandar perguntas. Está aqui os endereços e vai estar o Jorge vai mandar em algum momento aí, né? Beleza, gente. Obrigado a todos. Joguem videogame, que é bom. E tem pergunta no final, né? Tá. Obrigado, Paulo.